Mas vamos ao tema que nos aguarda nesta manhã. Eu tenho uma apostila especial com letras maiores, especialmente por causa da minha situação antes, porque eu precisei fazer a operação dos olhos, operação de catarata, e eu então não enxergava muito bem as letras pequenas. Hoje eu só não enxergo bem do tipo 8 para baixo, mas 10 para cima eu vejo tudo. E então vocês estejam certos que eu estou vendo vocês lá atrás. Eu sei até o que estão falando e pensando. Então, é uma visão extremamente eficiente. Bem, meus irmãos, nós vamos refletir nesta manhã sobre excelência e integridade na vida familiar do pastor. Este tema, mutatis mutandis, isto é, mudando-se o que há de ser mudado, foi tratado com pastores batistas mineiros, do sul de Minas, em Varginha, Minas Gerais, no dia 2 de novembro de 2001. Portanto, há 17 anos. Mas com adaptações à realidade de nossos dias, aqui eu ofereço a Academia Pastoral de Minas Gerais 2018. É evidente, digo eu, que a vida familiar do pastor e do obreiro cristão há de caracterizar-se por integridade e excelência. Isto é, caráter, integridade, santidade e excelência de nossos relacionamentos e do que fazemos como marido, como mulher, como filhos, como pais. Já porque o pastor é o exemplo do rebanho, ninguém despreza a tua mocidade, não é isso? Mas seu exemplo dos fiéis. A palavra tipos, que ali está, pode ser um exemplo para os fiéis, como um exemplar dos fiéis. Quando quisermos mostrar um homem íntegro, as pessoas podem dizer, lá vai ele, é o pastor da igreja. Então, um exemplar, uma mostra dos fiéis. Aliás, um aluno da Universidade de Boston foi à casa do professor dele, professor de filosofia, para fazer algumas perguntas ao professor. E ele, então, perguntou várias coisas, e a certa altura perguntou assim ao professor: professor, o que é o cristianismo? O professor pensou bem e disse: eu não sei se consigo definir. O professor ficava andando na sala, à moda de Aristóteles. Aristóteles caminhava enquanto ensinava. O verbo caminhar em grego é peripatel, por isso ele é chamado peripatético, não é? Ele ensinava caminhando. Enquanto caminhava, ele olhou pela janela e viu um homem. Ele morava no edifício exatamente ao lado da Trinity Church de Boston, da igreja episcopal. E lá estava o pastor da igreja. O pastor que era um príncipe de pregadores. Ele então chamou o aluno e disse: olha, eu não sei definir cristianismo, mas lá está um cristão. Aquele homem é um cristão. Então, nós temos de ser esse exemplo. E as pessoas que nos veem devem compreender que nós somos exemplares da graça do Senhor, não por nossa força, nosso talento, nossa capacidade, mas pela graça que opera em nós. Pedro, escrevendo o capítulo 5 de sua primeira carta, diz que não devemos governar, presidir, dirigir o rebanho de Deus pela força, por torpe ganância, mas devemos dirigir o povo de Deus pela força do exemplo. Do exemplo. Até nas coisas mínimas. Se você tem automóvel, não abrir a porta do carro para a sua esposa entrar. Do exemplo de cavalheirismo. Puxa vida, olha como o pastor trata a esposa, a elegância com que ele a chama e a põe no carro. Você tem que me tratar assim, dirão as mulheres
aos seus maridos. O pastor é um exemplo até nisso. Já porque nas qualificações para o ministério, o episcopado, as Escrituras assinalam dever ser ele, o pastor, irrepreensível, marido de uma só mulher, a governar bem a sua casa, a sua família, e apto a fazer que os seus filhos lhe obedeçam com todo o respeito. 1 Timóteo 3, 4. Um autor estrangeiro observa o seguinte: na medida em que mais se enfraquecem as famílias norte-americanas, e nós poderíamos afirmar as famílias brasileiras, vivemos num mundo globalizado, tanto coisas boas como coisas ruins e muito ruins acontecem lá e cá, assim ocorre com um número alarmante de famílias de pastores. Todavia, a Bíblia estabelece uma família forte e exemplar como requisito para o ministério pastoral. Conquanto as pressões sobre o ministério contemporâneo sejam sabidamente enormes, os relacionamentos conjugais e familiares, caracterizados pelo fruto do Espírito e pelo amor de Cristo, serão capazes de enfrentar os ataques inevitáveis de uma cultura pagã e pós-moderna e as exigências intensas do ministério pastoral em nossos dias. O lar, a família do pastor, deve constituir a prioridade 1 de seu ministério. Prioridade 1, cuidar da sua família e depois das famílias da igreja. O ministério com a família nas igrejas hoje tem que ser prioridade 1, porque é exatamente o alvo privilegiado do diabo, é destruir a família. Quais são as dificuldades da família pastoral, já que estamos falando do pastor e sua família? Em trabalhos de pesquisa com estudantes da Faculdade Teológica Batista em São Paulo, alguns deles já no ministério efetivo naquela época e continuam, verificamos serem as dificuldades maiores hoje em relação ao pastor e sua família as seguintes: falta de assistência do pastor ao cônjuge e a seus filhos. O pastor se envolve tanto com a igreja que não conversa com a esposa, que não conversa com os filhos, que não dá espaço para eles. Uma esposa de pastor precisava conversar com o marido. E dizia: bem, eu preciso conversar com você. Não tenho tempo, eu tenho que sair para a igreja. Lá na igreja ele dava toda a atenção às pessoas. A homens, a mulheres, a jovens, a adultos, mas não tinha tempo em casa. Depois de ela fazer várias tentativas, sabe o que ela fez? A igreja era uma igreja de média para grande. Ligou para a secretária e disse: eu quero marcar uma audiência com o pastor. Qualquer hora, qualquer hora. Então foi marcado o primeiro horário. Ele começaria a atender às 4 da tarde e iria até às 7. Então, mas não põe o meu nome, põe só as iniciais. Ela pediu à secretária. E a secretária fez isso. Quando o pastor chegou, eu não sei como o irmão faz em suas audiências pastorais, eu chego antes, 15 minutos, para ver a relação de atendimentos que terei de fazer, orar para que Deus me oriente, dar-me discernimento para saber a intenção das pessoas que me procuram, especialmente das mulheres. Eu peço isso tudo a Deus. Bem, ele chegou e encontrou uma coisa esquisita. Audiências. Primeiro, fulano de tal. Digamos, ETC. Esther Teodoro de Campos. Campos, o nome dele. ETC. Ligou para a secretária: pode mandar entrar a primeira pessoa. Aí chega a esposa: você aqui? Pergunta ele. Ela: sim, eu vim falar com o pastor sobre meu marido. Eu quero dizer ao pastor que o meu marido não me dá atenção. Eu quero conversar com ele há muito tempo sobre assuntos importantes da família, de nossos filhos, e ele não encontra tempo, mas encontra tempo na igreja. Todo o tempo do mundo.
Então eu vim à igreja, falando alto, eu vim à igreja conversar com o pastor sobre o meu marido. Fale baixinho, ele falando. Ele com medo de alguém passar. Ela abriu o coração. Tudo que ela queria falar e estava aguardando, porque o marido não lhe dava tempo, ela falou naquela tarde. Será que a sua esposa precisa marcar uma audiência? Mas há uma queixa generalizada. O meu marido não me dá atenção. Eu gostaria que ele me desse 1/3 do tempo que ele dá às outras pessoas na igreja. Bem, a falta de tempo para a família, tempo com qualidade. Às vezes o pastor passa um dia só aqui, com o telefone, com o computador, com os livros. Ele não conversa com a esposa, não conversa com os filhos, não presta atenção no que a esposa quer falar. E precisamos ouvir a nossa esposa. Eu hoje quero aproveitar o automóvel para dar lições a noivas, futuras esposas, sobre como lidar com o marido, usando o Waze. Vocês já repararam que o Waze aponta o caminho, mas não briga com a gente quando a gente erra? Ela diz, a 100 metros, vire à esquerda. A gente passa dos 100 metros. Ela não briga. Ela fica quieta, depois diz, a 200 metros, entre à direita, para retornar. Você insiste em desobedecer. Ela reprograma, dá aquele apitinho, não é isso? E aí reprograma. 500 metros depois, dobre à direita. No fim, a gente acaba obedecendo. Se desobedece, a gente não chega. Se obedece, a gente chega. Nós temos que ouvir a nossa esposa. Enquanto nós somos os motoristas, elas são as navegadoras. E elas podem ensinar-nos o caminho, ensinar a chegar. Ouça a sua esposa. Quando a sua esposa lhe disser, fulano, cuidado com fulana de tal. A atitude dela em relação a você, a maneira como ela fala com você, a maneira como ela se veste para vir à igreja e falar com você, isso tudo me preocupa. Preste atenção. Quando a sua esposa disser isso, atenda a sua esposa. Porque nós somos muito desprevenidos. Nós temos a guarda baixa. E a nossa esposa pode ajudar-nos, pode prevenir-nos. Então, dê ouvido à esposa. Falta de tempo para a família, tempo com qualidade, para o lazer, para o diálogo, para a oração, para o compartilhar de problemas, para rirem juntos, para fazer um passeio. Mas um outro problema sério detectado por pesquisas entre famílias de pastores é a contradição em casa do que o pastor prega e ensina na igreja ou na maneira como trata as pessoas. Isto é, ele na igreja prega uma coisa, na igreja ele trata as pessoas de uma maneira e em casa ele procede completamente diferente. Isso causa uma confusão muito grande nos filhos. Afinal de contas, será que papai prega a verdade? Porque ele vive algo completamente diferente. Então, essa contradição é um grande mal para filhos de pastores, por isso muitos são revoltados. Revoltados contra a igreja, revoltados contra os pastores, e chegam a dizer, muitas vezes, a igreja está cheia de hipócritas, a começar do pastor. Então, precisamos de atentar para isso. Outra coisa, a falta de equilíbrio no relacionamento pastor, família e igreja. Você precisa de dividir bem o seu tempo, de modo a você dar tempo com qualidade. Não basta um número grande de horas. Aquela hora,
aquelas 2 horas que você passa com a família, tem que ser horas de qualidade, de conversa, de diálogo, de amizade, de toque, de abraço ao seu filho, à sua filha, de conversa com a sua esposa. É preciso que vocês conversem mais. Precisamos conversar mais, ainda mais neste tempo de telefone celular. Despreparo da família do pastor para a plena integração no ministério da igreja. Há pastores cuja família não estão com ele, cuja família não coopera, e às vezes por insatisfação, porque não há um relacionamento saudável, não há um casamento saudável, então a família não se sente feliz em cooperar com o pastor. A mulher em funções relacionadas com educação, com louvor, com a educação infantil, os filhos, quem sabe, voltados para a música, para banda, para tocar, para cantar, para dirigir. Os filhos não têm prazer. E como é bom ver a família com o pastor, trabalhando, convivendo, servindo ao Senhor. Uma outra coisa importante é o choque. Aqui é até uma coisa boa, mas é o choque notado pelos filhos entre o padrão de integridade do seu pai, pastor, um homem sério, em relação aos de outros pastores conhecidos por eles. O pastor vive e o pastor prega. Os filhos o admiram. Mas quando comparam com a vida de outros pastores, ficam frustrados. Gente, por que esses homens estão agindo dessa maneira? Como são mentirosos. Se há uma coisa que infesta a vida de muitos pastores e enferma, é a mentira. Há pastores que mentem compulsivamente. Chama-se isso mitomania. Há pastores mitômanos. E acreditam de tal modo na mentira que choram. E de pé juntos, afirmando que é verdade. Num só dia, eu ouvi, já contei isto aqui, ouvi 2 histórias por telefone de pastores mentirosos. Num dos casos, a liderança, numa reunião, disse ao pastor: pastor, não acreditamos mais em nada que o senhor falar, o senhor mente muito. Ele teria se ajoelhado, e teria pedido perdão à liderança, e teria assumido o compromisso: eu não vou mais mentir. Eu espero que não tenha sido mais uma mentira. No mesmo dia ouvi outra história de mentira. Aí eu fui para o computador e escrevi um texto, O Pastor e a Mentira. Escrevi, meu escritório ficava embaixo, em minha biblioteca, e o corpo da casa em cima. Então escrevi, voltei e disse: bem, eu vou ler para você um artigo que eu escrevi. Que eu sempre gosto de ler para minha esposa as coisas que eu escrevo. Ela é minha primeira ouvinte e primeira leitora. A reação dela para mim é muito importante. Eu li o texto. Ela olhou para mim e disse: Lande, você está dando... O texto foi O Pastor e a Mentira. Você está dando muito cartaz ao diabo. É ele que é o pai da mentira. Não escreva O Pastor e a Mentira, mas O Pastor e a Verdade. Que sábia. Tanto que no livro de Pastor para Pastores, não sei quantos tem, o capítulo é O Pastor e a Verdade. Mas o título foi dado por minha esposa, por isso que é bom ouvir a esposa. Que bênção é a esposa da gente. Então, temos que atentar para o conselho, para as observações da esposa, mas há pastores cuja vida escandaliza, cuja vida desencanta, cuja vida deslustra a beleza do Evangelho. Mas um outro problema no ministério
são as esposas detetives ou antenas parabólicas, que se entregam à investigação da vida dos membros da igreja ou à captação de todos os ruídos da vida da igreja, interferindo de maneira imprópria no ministério do marido. Não sei se a sua esposa é assim. Ela sabe de tudo o que acontece. Ela capta todos os sons, todas as queixas. E a sua esposa traz as queixas da igreja para você. Não é uma boa coisa, não. Eu vou contar isto a respeito da minha esposa, para a glória de Deus. Nós estávamos numa igreja, numa das igrejas que eu pastoreei, e havia um irmão que falava do pastor no ensaio do coro. Ele era corista e a minha esposa também. E ele falava pensando de a esposa me contar. Só que ela nunca me contou. Sabe o que ela fazia? Irlande, você precisa de dar assistência espiritual à família do irmão fulano. Eu nunca perguntei por quê. Eu pegava a Bíblia e ia à casa dele, visitava. Lia a palavra, orava com a família. 3 vezes aconteceu isso. Ele falava mal, e ela me dizia, Irlande, você precisa dar assistência à família do irmão fulano. Nunca perguntei por quê. Isso é uma coisa que precisamos de ter no relacionamento, é respeito. Quando nos mudamos para outra igreja e fizemos a despedida na noite de 31, e íamos viajando para outra igreja e outro estado, eu olhei para minha esposa e disse, bem, como você se sentiu ontem? Ah, muito triste, as pessoas chorando, não é? Falando comigo, etc. Eu disse a ela, você sabe, quem mais chorou, chegou a soluçar, prantear, abraçado comigo? Ela disse, não faço ideia. Eu disse, irmão fulano, então eu vou lhe contar. E me contou essa história. Ele falava mal de mim, e eu ia visitá-lo, visitar a família. Ele já faleceu, não é porque eu orei não, lógico. Ele já faleceu, mas a esposa e os filhos, um deles é até missionário, são meus amigos. E guardam lembranças daquele tempo, das minhas visitas. Então, a esposa detetive não é bênção. A esposa prudente é. Pode dar um conselho bom, sem precisar de azedar os relacionamentos da igreja. Esposa de pastor não pode ser fofoqueira. Por isso eu gostaria muito de um retiro com pastores e esposas, para conversar sobre essas coisas todas. Conversar com elas. Eu gosto de conversar com elas. Outro problema sério na vida da família pastoral é a exigência descabida por parte da igreja ou do próprio pastor de perfeição de sua família, como se todos já fossem maduros fisicamente e espiritualmente. A igreja é exigente demais da família pastoral e há pastores exigentes demais da própria família. Você há de conhecer, porque é casado com ela, os dons e talentos da sua esposa. Não vá permitir que ela assuma cargos, compromissos para os quais não tenha capacitação espiritual. Que ela faça uma coisa só, mas bem feita, não uma porção de coisas mal feitas. Então nós temos que ajudar nossa esposa a um desempenho eficaz e abençoador. Às vezes os crentes querem que os nossos filhinhos sejam pastorezinhos, missionariazinhas. Eu não digo pastorazinhas porque Minas não aceita pastora. Então, missionariazinhas. Uma vez, uma senhora idosa, de uns 80 anos, foi lá em casa. E então, meu segundo filho, devia ter o quê? 8 anos. E ele corria muito na igreja e tal, meio bagunceiro. Ele pôs a mão na cabeça dele, ela pôs a mão na cabeça dele, ele não gostava que ninguém pusesse a mão na cabeça dele. Apertou e disse, menino,
não seja tão bagunceiro, você é filho de pastor. Ele olhou para ela e disse, eu sou filho de pastor, e daí? A minha esposa brigou com ele. Eu vibrei. Com os meus botões, lógico. Eu vibrei. Ele deu resposta absolutamente certa. Pelo fato de ser filho de pastor, o menino e a menina não deixam de ser crianças. Então nós temos que dizer à igreja que nossos filhos não são anjinhos. Às vezes são o contrário. Eu já reparei que os filhos que têm nome de anjos são terríveis. Gabriel, Miguel, Rafael. Coisa impressionante. Outro nome também interessante é Tiago. Eu não conheço um Tiago calminho. Bem, os nossos filhos são crianças. E é bom que sejam crianças enquanto são crianças, para que quando chegarem à vida adulta, sejam adultos. Porque a criança que não tem infância, a criança que não vive a infância, começa a aprontar coisas de criança quando são adultos. Podem observar. Havia em São Paulo um menino, um gênio. Desde 7, 8 anos já tocava piano, genialmente. Usava terninho, gravata. Esse menino não teve infância. Depois dos 25, 30 anos, começou a aprontar como criança. É uma tristeza. Vamos deixar que os nossos filhos sejam crianças enquanto são crianças, sejam adolescentes quando adolescentes e adultos quando adultos. Mas temos esse problema, dessa exigência descabida. Há uma indisciplina e mau testemunho dos filhos. Às vezes nós parecemos acreditar no determinismo da educação. Você educa nos caminhos do Senhor e o filho será automaticamente fiel. Não é assim, não. Temperamentos são diferentes. As reações são diferentes. Devemos compreender as diferenças. O pai do filho pródigo tinha 2 filhos. Devem ter sido educados da mesma maneira. Um procedeu como procedeu, quis matar o pai. Pediu herança. Só se pede herança depois da morte do pai. Matou por antecipação. O pai atendeu. Mas o pai respeitou a liberdade dele. Ele foi para longe e gastou tudo. E gastou mal. E voltou todo envelhecido e envilecido. Andrajoso. Pele macilenta. Mas o pai a si mesmo correu ao seu encontro e o abraçou e o restaurou. Meus irmãos, nós precisamos de entender que nossos filhos não são títeres, não são máquinas de controle remoto, são pessoas livres. Temos que depor na alma deles as sementes da fé, da virtude, do amor a Deus. Temos que criar hábitos de fidelidade ao Senhor, mediante o culto doméstico regular, diário. Eles têm que aprender a orar, ler a palavra, têm que aprender a caminhar nos caminhos do Senhor. Ele pode se desviar, mas no fim, esse filho voltará para o caminho. Porque o Senhor faz isso. Ainda mais se a mãe for fiel e chorar. Deus tem um cuidado com as lágrimas de uma mãe. É algo extraordinário. Ele guarda essas lágrimas nos seus odres. E ele responde. Mas é preciso que o casal esteja junto. Meus irmãos, aqui estão o que eu chamo de dificuldades da família pastoral. Vamos, por alguns momentos, dizer algumas dificuldades que vocês detêm na vida pastoral, que vocês detectam, melhor dizendo, na família pastoral em Minas. Numa frase, tal problema, não preciso explicar nada. Levantem-se e falem. E eu quero refletir um pouco sobre o que vocês disserem. Problemas que vocês observam na família pastoral batista mineira. Diga, pastor. A incompreensão da família.
Certo. Da família. Ok? Outra? Ausência de comunicação? Ou comunicação agressiva? Comunicação. Vocês sabem que a comunicação agressiva ainda é melhor do que a falta de comunicação. Porque a gente não é agressivo contra uma porta ou uma janela. Quando a gente é agressivo, a gente está agredindo alguém. Portanto, há alguma comunicação. Deficiente, torta, mas há comunicação. Temos é que mudar, não é? Para uma comunicação amorosa, respeitosa. Mas a comunicação agressiva ou ausência de comunicação, que nós já afirmamos. Qual outro problema que os irmãos detectam? Má administração do tempo. Do tempo, estamos falando da família. Má administração do tempo. Sim, vamos ver aqui. Problema financeiro na família. Bem, o pastor que não tiver será uma exceção. Um momentinho só. Problema financeiro. Deixa eu anotar isso. Financeiro da família pastoral. É uma coisa séria. Eu tenho que contar umas histórias disso aqui. Outra coisa, outro problema. Diga. Exigência demasiada em relação à família do pastor. A vaca inteira, o gado inteiro. Não é? Outra coisa, como? Mas como? Relacionamento como? Do pastor com a esposa, do pastor com os filhos. Como é? Relacionamento dos filhos de pastor. Já vimos isso, já foi assinalado, né? Aqui. Perfeccionismo. Perfeccionismo de quem? Não. Perfeccionismo de quem? De quem em relação a quem? Do pastor em relação ao seu trabalho, das pessoas em relação ao pastor, hein? Em relação à igreja. Bem, foi apenas um... Diga, colega, aqui à frente. Pois é consequência isso. Isso é sintoma. O filho ter vergonha de ser filho de pastor. Ele não fala. Diga. Como? Férias. O meu neto, quando tirou a carteira de trabalho, primeira coisa que ele viu, férias. Ele já queria férias com a carteira na mão. Há pastores que gostam muito de férias, outros não saem de férias com medo de deixar o pastorado e haver uma sessão extraordinária cuidando do seu ministério. Não é o espírito de trabalho, não, é medo. Outro problema, gente, individualismo de quem? De quem? Individualismo de quem? Não, a família já é coletivismo, corporativismo. Então é corporativismo, a família se isola. O individualismo é o indivíduo. Gente, vamos ficar por aqui pelo seguinte. O que eu quis é ouvi-los, para ver como os irmãos decodificavam essa questão de problemas na própria família. Por que nós somos tão calmos quando falamos com os outros? E tão agressivos quando falamos com a mulher e com os filhos? Não é razoável isso? Com a esposa e com os filhos você vai viver todos os dias e todos os anos. Por que tratar mal? Nós devemos procurar palavras como se escolhem flores para um buquê, para um florilégio, para o nosso discurso.
Nós devemos ser delicados em nossa palavra. Não faleis nenhuma palavra torpe. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, senão a que promova a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso em todos os relacionamentos, e ainda mais no relacionamento da família. Então, como é importante a gente falar, porque a nossa palavra produz impacto na vida da pessoa, no coração da pessoa. Uma palavra boa desvia o furor. Uma palavra dura suscita a ira. Então, a comunicação é fundamental. A falta de comunicação, os ruídos na comunicação, a agressividade na comunicação, tudo isso precisa ser combatido. Então, precisamos de cuidar da qualidade de nosso relacionamento. A má administração do tempo. Meus irmãos, incrivelmente, paradoxalmente, há pastores que acham que tem tempo de menos e outros acham que tem tempo demais. E como tem tempo demais, não sabe o que fazer do tempo e inventam moda. Será que Deus distribuiu injustamente o tempo? Deus distribuiu 24 horas por dia para todos. Agora, administrar o tempo, isso o tempo cronos, o tempo duração. Mas aproveitar os kairoi, que são tempos luminosos, pontos luminosos dentro do tempo duração. Aproveitar esses instantes e aproveitar bem, nisso consiste a sabedoria de viver. Os alemães falam no estudo do tempo duração como Zeitraum, e do tempo, momento, dos kairoi, como Zeitpunkt, o ponto privilegiado no tempo. Aquela oportunidade que você deve aproveitar. É o que diz Paulo, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Isto é, aproveitando bem as oportunidades. E temos de aproveitar as oportunidades da vida em família. Um passeio, levar o filho para um sítio, uma fazenda, ele andar a cavalo, ele tomar banho no açude, como isso faz bem. Passear com os filhos, os que são mais idosos e têm netos, passear com os netos. Gente, eu vou contar isto, porque me emocionou muito esse fato. Eu tenho, as minhas bisnetas mais velhas não moram no Brasil. Moram nos Estados Unidos e uma estuda em Paris, a mais velha, Débora. Mas quando a Rebeca tinha o quê? 9 anos, ela me viu com um livro na minha biblioteca em Atibaia, um livro em inglês. Ela estudava inglês e português, estudava numa escola bilíngue em São Paulo, e ela viu uma coluna numa língua diferente. Disse, vô, que língua é essa? Eu disse, é latim. O senhor quer ler para eu ouvir? Eu li. O que quer dizer esse trecho, vô? Aí eu traduzi. Ele olhou para mim com um arzinho de intelectual e disse, vou estudar esta língua. Com 9 anos de idade. Foi para os Estados Unidos. Estuda nos Estados Unidos, uma escola muito boa em Chicago. As escolas americanas não fecham as portas nas férias. Os alunos têm férias, mas há cursos especiais durante as férias. Houve um curso de latim. Ela fez um curso de latim. No semestre seguinte, outro curso de latim, ela fez o modelo 2, ou o nível 2 do latim. Depois fez um terceiro curso de latim, nível 3. A Sociedade de Cultura Clássica nos Estados Unidos promoveu um concurso de latim, leitura e tradução. Ela participou. Ela foi laureada e recebeu o prêmio de uma viagem à Grécia e à Itália.
conheceu Atenas e cidades próximas, conheceu Roma. Aí eu escrevi para ela: Rebeca, como foi a viagem pela Grécia, pela Itália? Ele disse: foi muito bom, eu vi isso, vi aquilo, mas eu jamais trocaria por aquele passeio que fizemos juntos ao Rio de Janeiro. Visitamos a ilha de Paquetá. Quer dizer, um passeio com os avós valendo mais do que uma viagem internacional. Como é importante a presença dos avós, a presença dos pais. Um passeio, uma viagem, andar no Pão de Açúcar, andar no bondinho do Pão de Açúcar e outras coisas mais. Quando não houver tiroteio, lógico. Mas é tão bom com os filhos, com os netos. Uma coisa maravilhosa, gente. Nós precisamos dar tempo com qualidade aos nossos filhos. Quanto a dinheiro, meus amigos, esse é um problema universal. Eu não conheço um pastor neste mundo que ganhe quanto mereça. Não conheço um. Agora, conheço milhares que ganham muito menos do que merecem, do que precisam. Mas eu garanto que o essencial Deus não deixa faltar. Coisas a mais no mundo consumista podemos não ter, mas Deus não nos deixa de alimentar, de cuidar de nós. O pastor Altino Vasconcelos, ele que foi pastor do pastor Heber Vasconcelos, muitos anos pastor em Brasília, na Memorial, ele uma vez escreveu no Jornal Batista a seguinte frase: salário de pastor é como maná, se sobrar, estraga. Então, o pastor tem que viver com o salário apertado mesmo, para viver, atender às suas necessidades, nada de sobrar. Se sobrar, ele começa a inventar coisa. Então, eu vou orar e vou torcer, porque seus diáconos deem um salário justo, necessário para você viver. Nada de coisa excessiva. Não é? Temos que administrar a pobreza, não a riqueza. Eu sei que o irmão está rindo feliz pelo tamanho do seu salário, não é? É normalmente assim, porque rico ri à toa, não é? Rico ri à toa. Gente, vejam o pastor e sua família. O texto a seguir. Em mais de um curso sobre problemas pastorais, a questão do pastor e sua família mereceu destaque especial nas pesquisas e entrevistas que se realizaram. Pois bem, os princípios básicos de conduta que devem marcar a vida e a ação do pastor em relação à sua família. Quais esses princípios? Alguns princípios e fatos devem estar presentes na mente do pastor a nortear-lhe a conduta. É o que eu desejo que esteja na minha mente e na sua mente, no meu coração e no seu coração. Em primeiro lugar, o pastor é um homem comprometido com a palavra de Deus e esta tem a família no centro de sua mensagem. Foi por uma família que entrou o pecado no mundo. Foi através de uma família primeira que Deus fez a promessa de abençoar todas as nações da terra, Abraão. Foi uma família que foi salva das águas do dilúvio. E é através de uma família que veio Jesus, a humilde família de Nazaré. Então, Deus é família. Deus criou a família. Deus se revela a famílias. Deus prometeu redimir a família, e por meio da família, seu Filho se encarnou. A família é a instituição básica para a sociedade e para a igreja. É a primeira escola, é a primeira igreja, é o primeiro tribunal, é o ambiente onde na economia de Deus o caráter da pessoa é formado e é forjado. A vida e os relacionamentos na família, entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, irmãos com irmãos, constituem pedra de toque para a avaliação do caráter
e maturidade de uma pessoa, logo do pastor também. O indivíduo que for bom filho, bom genro, bom marido, bom pai, será bom em todos os outros relacionamentos. É o campo de prova para a formação do caráter de gente boa. É a família. Então, é muito importante isto. A vida e os relacionamentos na família, então, são importantes. Mais ainda, como os demais homens, o pastor pode enfrentar problemas na família, como tantas vezes tem ocorrido. Por exemplo, houve um pastor no estado do Rio de Janeiro, foi pastor da Igreja Batista de Vieira Fazenda, fica na entrada de uma favela perigosa do Rio de Janeiro. Este homem já era casado quando se converteu. Só que a esposa não se converteu, era macumbeira. Ele continuou com ela. Havia sábados que ela era possuída por um demônio, e ela pegava o único terno do marido, amassava, jogava na lama, e o pastor, naquele tempo o pastor só pregava de terno e gravata, tinha que sair pela casa dos irmãos pedindo um terno emprestado para pregar no domingo. Ele nunca deixou essa esposa. Ele suportou esse sofrimento por 25 anos. Finalmente ela entregou a vida a Jesus e veio a ser uma grande companheira dele. Meus irmãos, às vezes o sofrimento visa a isso. Imaginem que exemplo foi esse pastor para toda a comunidade de Vieira Fazenda. Como filho, o pastor é de amar seus pais e cuidar deles no que estiver a seu alcance, mormente na velhice deles. São claros os ensinos bíblicos a esse respeito. Basta atentar para Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16, Levítico 19:3, Deuteronômio 17:26, Provérbios 10:37, Mateus 15:4, Provérbios 1:8, 6:20, 23:22, 1 Timóteo 5:8, etc. Aí estão escrituras importantes que devem nortear a nossa vida, mesmo porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. De nós pastores, inclusive. Como marido, o pastor é de amar a esposa, cuidar dela, prover-lhe as necessidades, ser-lhe fiel, dialogar com ela, dar-lhe tempo com qualidade, valorizá-la e honrá-la perante a igreja e a comunidade, pois dele se espera seja o modelo para os maridos cristãos. Se a todos os maridos cristãos se dirigem as palavras de Efésios 5, 25 a 29 e 33, muito mais ao líder do povo de Deus. Há pastores que no dia do pastor recebem homenagem sozinhos lá no púlpito. Eu acho que um pastor, para ser honesto, devia, ao ser chamado para uma homenagem, uma palavra da União Feminina ou da Mulheres Cristãs em Missão, ou do diácono, devia chamar a esposa. Meus irmãos, essa é minha grande companheira, é minha parceira nesse ministério. Eu quero compartilhar com ela todas as honras e homenagens dos irmãos nesse dia. Quem seria eu se não fosse ela? Essa valorização, outra coisa, você deve dizer à igreja que você ama a esposa e você a valoriza. As mulheres precisam de ouvir isso. Isso é até prevenção contra perigos no ministério. Agora, se nunca vem você com a esposa, você nunca anda com ela, você nunca sai com ela, você nunca está com ela na igreja, o que vão pensar algumas mulheres dirigidas pelo diabo? Esse homem não deve ter um bom casamento. Logo, meus irmãos, como pai, o pastor há de amar seus filhos, cuidar deles, dar-lhes instrução religiosa, dialogar com eles, conversar com os filhos, reservar-lhes tempo com qualidade, dar-lhes exemplo de dignidade, de integridade. A Bíblia tem claras instruções aos pais. Basta examinar Deuteronômio 6, 4 a 9, Provérbios 22, 6, 2 Coríntios
12, 14, Efésios 6, 4, 1 Timóteo 3, 4, Provérbios 19, 18. A Bíblia está referta, está cheia de ensinamentos. Como homem de família, o pastor há, portanto, de ser exemplo como filho, marido e pai, a viver de maneira íntegra a fé que professa e ensina. E o objeto de sua pregação e do seu labor pastoral diante das famílias, da comunidade eclesiástica e da cidade ou do bairro onde estiver. Ao comparar sua pregação e seu ensino com a vida que mostra em casa, a família só terá de render graças a Deus e sentirá mais desejo de servir a Ele com a mesma fidelidade do seu líder. O Código de Ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil dedica o artigo 11 ao assunto de pastor e sua família. E o que diz esse artigo 11? O artigo 11 diz assim: em relação à sua família, o pastor deve tratar com justiça todos os membros da sua família. Significa tratar com justiça. Que é a justiça? A legislação, digamos, romana, dizia que justiça é quique suum tribuere, é atribuir, é dar a cada um o que é seu. Os seus filhos têm direitos, sua esposa tem direitos, você garantindo os direitos deles, você está sendo justo. Então, tratar com justiça todos os membros de sua família, dando-lhes o tempo, o amor e a consideração que precisam. Segundo, ter como companheiro uma mulher em condições de ajudá-lo no ministério. Para isso, os solteiros precisam orar para que Deus dê essa mulher. Eu falei com um dos rapazes aqui, um dos pastores solteiros. Você ore. Eu garanto que Deus ouve. Deus me ouviu e Deus vai ouvir você. Se é o tipo da oração que Deus não deixa de atender, é esse. Vejam a oração de Eleazar. Lembram-se? Ele incumbido por Abraão de buscar a noiva para o seu filho Isaac. Ele se ajoelhou, disse: Senhor, dá-me hoje um feliz encontro. Mas ele estabeleceu um retrato falado, um perfil. A mulher a quem eu pedir água, e que me dê água e descendente meus camelos, etc. Com toda a diligência, essa seja a mulher que tu mostras para ser esposa do filho do meu Senhor. E Deus atendeu a oração de Eleazar. Por outro lado, Isaac estava junto àquele poço onde estivera anos antes Agar. Lembra-se disso? Aquela deu o nome de Beer-lahai-roi, o poço daquele vidente que me vê. Deus vê a gente. Ele estava lá meditando e orando. Quando ele levanta os olhos, lá vem uma caravana. E logo à frente, sobre um camelo, uma jovem linda. Essa jovem é tão decidida, o nome dela é Rebeca. Ela manda o camelo ajoelhar-se, desce do camelo e vai ao encontro dele. Uma coisa maravilhosa. Quando Deus manda, a bênção vem ao encontro da gente. Não precisamos correr atrás de bênçãos, as bênçãos que correm atrás de nós. É o que diz o Salmo 23. E a bondade e a misericórdia correrão atrás de mim todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ore que as bênçãos correrão atrás. Garanto, e me convide para o seu casamento. Bem, é preciso tratar o seu cônjuge como estabelece a palavra de Deus, constituindo-se exemplo para o rebanho, como está dito. Proceder corretamente em relação à sua família, esforçando-se para dar-lhe o sustento adequado, o vestuário, a educação, a assistência médica, bem como o tempo que merece. E aí estão passagens bíblicas, 1 Pedro 3,7, 1 Timóteo 3,4,5, Tito 1,6, Lucas 11, 13. Evitar comentar em presença dos filhos, especialmente os pequeninos, os problemas, aflições ou frustrações da obra pastoral, demonstrando, contudo, para eles os desafios contínuos que estão presentes no ministério.
reconhecer a ação de seu cônjuge junto à família como algo essencial, não o envolvendo em tarefas eclesiásticas que venham comprometer seu desempenho familiar ou contrárias aos seus dons e talentos. Você precisa poupar a sua esposa. Às vezes a esposa do pastor é sobrecarregada de funções. É professor da escola dominical, é líder do ministério infantil, canta no coro, presidente da MCM. Eu já falo a nova linguagem, né? Mulheres Cristãs em Missão. Olha, uma porção de cargos, o que acontece? Ela não faz nada bem feito. Você tem que dizer a ela, bem, você tem talentos, você tem dons. O que você gosta mais de fazer e consegue fazer mais bem feito? É isto. Então, só exerça essa função. E prepare outras pessoas para as outras funções. Prepare liderança. Porque a prova de um sucesso de um líder é ter sucessor. Sucesso sem sucessor é fracasso, disse alguém. Então, não sobrecarregue sua esposa. De certo, meus irmãos, o código não diz tudo, nem reproduz todas as implicações da responsabilidade do pastor em relação à sua família, como previstas ou implícitas na palavra de Deus, mas servem para lembrar o que parece principal. Eu quero garantir aos colegas que é possível alcançar excelência e integridade na vida familiar. Todos sabemos que o ideal muitas vezes fica distante da realidade por nós vivenciada, mas não devemos perder o ideal, nem a utopia, porque nos arrastam para a frente. Demos-nos conta, como pastores, de deixarmos a família em segundo plano, a pretexto de maior dedicação à igreja, e descuramos deveres fundamentais em relação a ela. Deus não quer que haja essa contradição, essa dificuldade. Você pode ser um bom marido, um bom pai e um bom pastor. Pastor norte-americano escreveu um excelente livro sobre o recomeçar. E assinala o que faria, passados mais de 20 anos de seu casamento e ministério, se tivesse de recomeçar em relação à família. Creio que seus propósitos bem poderiam ser os de qualquer pastor com esposa e filhos na busca de excelência e integridade. Diz ele: se eu tivesse de começar de novo, eu expressaria mais abertamente o meu amor à minha esposa e aos meus filhos. Eu te amo, meu bem. Eu amo você, meu filho, minha filha. Expresse esse amor. Não importa, o que importa é que eu sinta. Não, você deve sentir e expressar. E provar pelos seus atos. Então, se eu começasse de novo, eu expressaria mais abertamente o meu amor à minha esposa e aos meus filhos. Minha família precisa de ouvir de mim quanto ela é importante. Preciso de coragem para falar e expressar-me. Não pense que você dará o braço a torcer se dizer à esposa que a ama. Eu digo à minha esposa todo dia. A primeira frase que eu digo a ela ao acordar: eu amo você profundamente, querida. Mas procuro provar isso. Não é apenas um discurso, não é retórica, é vida. Se eu pudesse recomeçar, eu riria e me divertiria mais com minha família. Não me riria tanto dela, mas de mim e com ela. O bom humor, diz esse autor, David McCheyne, ele diz o seguinte: o bom humor é a mão de Deus colocada sobre o ombro de um mundo cansado. Como é importante o bom humor na vida pessoal, na vida familiar, na vida pastoral. Mas ainda, se eu tivesse de começar de novo, eu me assentaria para ouvir mais a minha família, minha esposa, meus filhos, como precisam de abrir o coração para mim.
de tempo. Sente-se, ouça a esposa, ouça os filhos. Uma reunião bem informal. Fala o que você pensa, o que você sente, o que você gostaria que acontecesse na igreja, filho. Vai ser triste se ele disser que o senhor saia dela. Não é? Mas a gente tem que amar, o pai tem que amar, cuidar da igreja. A verdade é que nós precisamos ouvir a esposa, ouvir os filhos. Ouça mais. Eu garanto que o irmão será muito mais abençoado no ministério se ouvir a sua esposa. Ela precisa falar. E sabe o que acontece? Como você não tem ouvidos para ouvi-la, ela fala a outras pessoas, que começam a fazer um juízo estranho a seu respeito. O pastor é bom de púlpito, mas é um bom marido e um bom pai. Outra coisa, se tivesse de começar de novo, eu faria uma quarta coisa. Eu oraria mais com minha família. Eu oraria com ela. A oração conjunta, a oração com os filhos, com a esposa. Como a esposa gosta de ouvir o seu nome enquanto o pronunciamos diante de Deus. E como é bom para nós ouvir a esposa pronunciando o nosso nome. Os filhos ouvindo os pais orando por eles. E os pais ouvindo os filhos orando por eles. É muito importante. Se tivesse de começar de novo, eu usaria melhor e mais sabiamente o meu tempo, de modo a dar mais atenção à minha família. Mais atenção. Se vocês assumirem o compromisso de dar mais atenção e mais tempo à sua família, eu me julgarei compensado. Da minha vinda até Minas Gerais, para essa academia. Se eu puder um dia ouvir de sua esposa, pastor, aquele encontro lá de macacos, que aqui é macacos, não é? Mudou a vida do meu marido. Como ele está atencioso, como ele conversa comigo. Quando eu preciso falar com ele, ele está pronto a ouvir. Ele ora mais comigo, com os nossos filhos. Se eu puder ouvir isso da sua esposa, eu vou ficar muito feliz. Agora, se eu ouvir o seguinte, pastor, não adiantou não. Eu sei que o senhor falou sobre o pastor e a sua família. Ele voltou o mesmo. Parece que a mente dele é como uma parede de azulejo que você quer molhar e encharcar. Você não consegue. A palavra bate e rola sem molhar, sem encharcar. Que não seja assim. Eu costumo dizer que eu gosto de um auditório parecido com Golias. Golias veio com as pernas blindadas, com os braços protegidos, com o peito protegido, mas veio com a cabeça descoberta. Eu quero um auditório de cabeça descoberta, porque a mudança, a transformação acontece aqui. Transformai-vos pela renovação de vossa mente. Que a palavra possa descer da sua mente para o seu coração, as suas emoções, para a sua vontade, você assumindo decisões. Por isso é que nós vamos fazer, no encerramento de nossas palestras hoje à tarde, as resoluções que são lá no fim. Você lê essas resoluções para que nós as façamos consciente, voluntária e alegremente. São resoluções, que às vezes nós ouvimos e não tomamos uma decisão, não resolvemos nada. E vamos resolver então, aí estão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas importantes. Nossas resoluções. Senti desejo de acrescentar. Não havia em Varginha essas resoluções. Portanto, eu pus aqui. Bem, meus irmãos, se temos consciência de que ainda não alcançamos excelência e integridade em relação à nossa família, busquemos a Deus e sua capacitação para que o consigamos. Eu quero dar oportunidade nesses 12 minutos, porque às 10 pararemos para o cafezinho, para alguma pergunta sobre o tema
exposto nesta manhã. O colega pode usar da palavra, não sei se há um microfone disponível, para que, se não houver microfone, tem que falar muito alto. E aí, quando forem publicar nas mídias, terão que pôr legenda, porque a voz não terá sido ouvida. Diga, irmão. Quando o problema está na esposa em relação à mentira, nós temos de orar com ela e pedir com ela a Deus a bênção da cura desse pecado da mentira. É uma decisão. E é o resultado da operação do Espírito de Deus. Enquanto o espírito do inimigo opera o erro e a mentira, o Espírito Santo opera a verdade. Então, temos que trabalhar com ela diante de Deus. Dar tempo a ela, orar. Meu bem, você mentiu mais uma vez. Você não está... você não deve dizer à sua esposa, você é mentirosa. Você mentiu nisto. Pontue o fato. Porque se você insistir em dizer, você é mentirosa, ela vai assumir que a natureza dela é imutável. Ela será mentirosa a vida toda. Isso em relação a um filho também. Cuidado com o verbo ser. Você é. Com as palavras sempre. Você nunca. Essas palavras não devem ser usadas, abusadas, porque elas são, eu costumo dizer, ontogenéticas. Elas produzem o ser. Do mentiroso, do mal, do sujo, nós devemos dizer, você está sujo, você não lavou as mãos, você não mudou a roupa, você não tomou banho. Então, não é dizer, você é sujo, você é isso, porque aí o menino vai assumir, sou mesmo, está acabado. Ele vai para a rua, não é? E vai viver com os moleques da rua. Outro pedido, outra pergunta, alguém levantou a mão lá atrás, depois o irmão terá a oportunidade. Pastor Irlande. Sim. Gostaria que o pastor desse uma palavra sobre o perigo da comparação, considerando que muitas vezes a gente esquece que cada família tem e vive as suas próprias experiências, e ao comparar, seja com outras famílias pastorais ou até mesmo com outras famílias da igreja, pode sofrer devido a uma comparação. Se fosse possível uma palavra nesse sentido. Certamente esse deve ser um cuidado nosso. O padrão com que devemos comparar nossa vida é a palavra de Deus. O que a palavra diz, o que a palavra ensina e o que deve ser. Agora, a gente pode exemplificar, vejam só, reparem na família tal como a família faz isso. Então, é a Bíblia que é a norma, não é a vida dos outros. Mas a vida dos outros pode ilustrar, não é? A conduta ideal para aquela situação, aquela vivência na família. Outra observação, gente, sim, mais um colega. Aqui. Bom dia. Pastor, quando a esposa ela já se sente desmotivada, cansada, ali, o que deve ser feito para voltar essa motivação, voltar a interagir ela aos trabalhos juntamente com o pastor, com o esposo? O problema que o irmão levanta é muito comum. A esposa desanimada, a esposa triste, a esposa desmotivada, a esposa estressada. O irmão tem que dar assistência a ela como a ovelha mais querida que o irmão tem no rebanho. Orar com ela, pedindo que o Senhor reacenda em seu coração o amor à igreja do Senhor, a obra do Senhor, o trabalho que ela fazia tão bem feito, procurando lembrar a ela tempos passados como ela fazia bem feitas tais e tais coisas. Ela precisa de desenvolver a autoestima, a motivação espiritual para ser uma bênção. E o irmão será o grande ajudador dela, o grande parceiro em levantar-lhe o ânimo. E Deus é que fará a obra. Outra observação, sim. Do novo Código de Ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, lá no segundo ponto, diz assim, ter como companheira uma mulher em condições de ajudá-lo no ministério. Uma coisa que tem nos envergonhado é alguns pastores que decidiram que sua esposa não serve mais. Estão trocando de mulheres. Gostaria que o pastor desse uma palavra a respeito disso. Eu não sei se nós podemos mudar o que Deus estabeleceu. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mas como saber se Deus ajuntou? Se duas vontades livremente se comprometerem. Deus está aí.
Mesmo casamento entre incrédulos. Deus está aí. O casamento é uma instituição divina, seja o casamento de crentes, seja de incrédulos. Então, se você casou, se você talvez não foi feliz, não orou quanto devesse pela escolha de uma esposa, agora conviva com ela e peça que Deus faça uma obra na vida dela. Mas conviva com ela. Não vou dizer que é a cruz que você tem de carregar, mas é a bênção que deve mantê-lo humilde buscando a Deus. Não abandone, não. Não abandone. Primeiro você dará um mau exemplo ao seu povo. Os maridos da igreja vão pensar a mesma coisa. Se ela me aborrecendo, eu vou deixar. Que mulher não aborrece a gente? Só em Minas. Só em Minas que deve haver alguma mulher que não aborrece. Mas lá em São Paulo, aborrece. A minha me aborreceu tantas vezes. Mas eu me lembrava sempre do meu compromisso assumido diante de Deus. Eu comprometi a amar você, viver com você até o fim. E mantive o meu propósito. Deus faz a sua obra. Olha, não desista, não. Mantenha-se firme. Deus fará a sua obra. Deus fará a sua obra, com certeza. Não existe mulher perfeita, mas também você não é perfeito. O casamento é a união de duas imperfeições sobre a qual a graça opera e o amor junta. Então, que Deus abençoe o casamento de vocês. Eu vou orar para que Deus lhes dê paciência e longanimidade. Vocês sabem, já expliquei isso em outras ocasiões, a paciência é manter-se firme diante de circunstâncias adversas. E a longanimidade é persistência, resistência e fidelidade diante de pessoas adversas. E às vezes a sua esposa é uma adversária sua, é uma acusadora constante. Deus lhe dará graça para suportá-la. Certamente vai. E você vai crescer na fé. Paulo diz, quando sou fraco, aí sou forte. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora ao intervalo. Vamos ao intervalo. E depois voltaremos daqui a 10 minutos.